E aí, galera? Olha eu aqui. Boa tarde a todos. Hoje eu tô mostrando a minha cara, hein? Apesar de barbudo. Veja bem, o bate-papo de hoje, né? Eu tô já há algum tempo querendo conversar com vocês aí sobre esse tema, né? Gerenciamento de risco, especificamente sobre dólar. Eu sei que existe muita coisa na internet, né? Esse bate-bola, esse vídeo que eu estou gravando, é mais direcionado para a turma que está, de repente, iniciando, né? Ou mesmo para aqueles que não são tão iniciantes, né? De repente ajude, né? De alguma forma, da forma que eu vejo, da forma que eu manejo, né? As minhas operações. Na verdade, nós estamos até para, eu e o Marcos, né? Mais especificamente o Marcos, para lançar um treinamento aí específico, né, sobre gerenciamento de risco, sobre várias formas, né. No nosso treinamento personal trader, né, o Marcos já até aborda, né, esse assunto com algum detalhamento, né, o gerenciamento de risco por operações, né, pelo número de operações, né, gerenciamento de risco, vamos dizer assim, sobre o preço, né. Eu acho que é um tema que é muito pouco explorado, na verdade, né, pela maioria das pessoas no mercado, principalmente dos traders iniciantes que entram na bolsa, resolvem sair do índice, porque o índice está dando muito stop loss, eu vou pro dólar. E às vezes esse bate-papo aqui visa a gente tentar resgatar alguns conceitos, né, vamos dizer assim, para ver se isso ajuda, né, de certa forma. O que que eu começo aí para poder falar com vocês? O que é definição de risco, né, na opinião de vocês, né? Eu vou falar especificamente sobre o dólar, tá, gente? O bate-papo hoje é sobre o dólar. Se eu estou operando o mercado de dólar, eu tenho que obrigatoriamente conhecer esse mercado, né? Entender a volatilidade desse mercado, entender essas variáveis, né, do mercado que eu estou tentando atuar e extrair algum dinheiro. A gente escuta muito em falar de relação risco-ganho, né? Vocês já leram, já estudaram sobre isso. E na verdade, a gente sabe que a maioria do pessoal do mercado fala na relação de 3 para um. Né? Eu, particularmente, acho, já pratiquei isso há muito tempo, até mais. Mas hoje, com um pouco mais assim de experiência, a gente percebe que isso depende muito. Eu posso ter o mesmo capital do que o Marcos, por exemplo, e o Marcos topar uma relação aí, né, de de risco para ganhar 5 vezes, 10 vezes, e eu não. De repente eu posso ter o mesmo capital do que o Marcos e o Marcos topar, de repente, não, eu topo perder R$ 1.000 por dia. E de repente eu não. Para mim, no meu psicológico, na minha forma, eu acho que R$ 1.000 é muito e de repente eu vou topar perder só R$ 500. Aí tem aquele outro sujeito que de repente define dentro do esquema que ele se sente à vontade, se sente bem, que ele só topa perder R$ 100. Então, tá vendo como é que isso é muito relativo? Eu acho que a gente tem que buscar realmente, na minha opinião, sempre tentar enxergar operações que vão, antes de vocês apertarem o botão, que vão possibilitar, né, vocês vão visualizar, melhor dizendo, né, um potencial alvo, né, em relação ao risco que vocês estão assumindo. E aceitar esse risco. Eu vejo, né, nós vamos discutir um pouco sobre regras operacionais, depois eu vou mostrar o gráfico. Eu vejo que muitas pessoas entram no mercado, às vezes não têm a disciplina adequada, às vezes ficam em busca de uma estratégia, de um setup,
e às vezes não respeitam isso, ficam tentando, é, é, como é que fala, criar alguma coisa, né, que nós estamos no mercado de renda variável, que tem uma volatilidade, que é renda variável, tem um risco inerente, e a gente às vezes não se faz uma pergunta, vocês aceitam, topam aquele risco, né, do mercado de dólar com aquela volatilidade presente? Você sabe que o dólar é um mercado alavancado, aí o cara quer de repente fazer operações de 1 ponto, de 2 pontos. Os caras querem participar de uma tendência, mas não aguentam, entendeu? Entender que aquele mercado tem uma volatilidade, né? Que o mercado dólar é um pouco cadenciado, né? Um pouco lento, suscetível ao fluxo aí dos estrangeiros, né? Suscetível a todo esse cenário político, econômico interno. As pessoas sequer dão uma olhada, né? Qual é a movimentação do dólar no semanal, no mensal? Né? Eu quero ganhar dinheiro no dólar, porque eu estou perdendo dinheiro no mini índice, e o dólar, por ser alavancado, se eu colocar ali uma quantidade de contratos, ele vai me dar uma grana. E aí esquece que também perde. E na maioria das vezes é isso, as pessoas só lembram do que podem ganhar, esquecem do que quanto podem perder. Né? Então, por isso que eu falo que essa definição, né, a gente se conhecendo, ela é muito importante. Né? De repente, eu tenho um capital disponível e estou no day trade para poder faturar uma grana por dia ou para rentabilizar esse meu capital. De repente, qual é o percentual desse capital que eu tenho disponível que eu coloco nesse risco de renda variável, de day trade? Né? Qual é o capital que eu coloco disponível no dólar? Ah, mas eu gostaria tanto de aprender a fazer tendência, de ficar no trade, e às vezes a pessoa não entende, não aguenta, ou seja, não joga o jogo da forma que deveria ser jogado. É difícil, isso aí realmente eu compreendo, isso requer experiência de tela, requer que vocês busquem uma capacitação, requer que vocês, né, busquem entender o mercado que vocês estão atuando, e o que dá certo para mim pode não dar certo para vocês, o que dá certo para o fulano pode não dar certo para o ciclano. Ou seja, eu tenho que me conhecer, tenho que encontrar a forma que eu me sinto bem em jogar esse jogo. Mas coisas básicas, todos nós temos que aprender, que entender. A definição de risco, a relação risco-ganho, as regras operacionais, né? É a questão de sobrevivência, é a questão de se manter vivo. Né? Muitas pessoas, durante essa semana, fazem contato conosco, né, através dos nossos canais de relacionamento. No grupo 2MV eu sou o padrinho do dólar, então eu acho que em decorrência disso muitos colegas me provocam. Ontem foi um dia que eu recebi várias mensagens. Né? E a gente vai até bater um pouco de um papo sobre isso. Eu não me incomodo, né, em ajudar ninguém, pelo contrário, tanto eu quanto o Marcos e o Evandro, nós estamos sempre à disposição tentando ajudar. Eu tenho percebido que os vídeos que eu tenho publicado sobre dólar têm tido uma alta taxa de visualizações. Né? Então eu acredito que esteja agregando de certa forma, né? Esteja tentando passar alguma mensagem, algumas informações. Eu acho que nosso intuito é esse. Né? E enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai dar continuidade. Né? Em breve o nosso site vai ser reformulado aí, que vai melhorar bastante a visualização, a interação aí de vocês com o grupo 2MV. Veja bem, voltando, vou tirar a minha imagem daqui. Voltando à discussão aí do tema de hoje, né? Gerenciamento de risco, né? Dólar, né? Inclusive eu vou colocar aqui embaixo o meu nome. Opa, o meu nome. E eu vou colocar aqui o meu Skype pessoal, né? Para quem quiser, pode ficar à vontade de me adicionar e a gente bater um papo. É um assunto, é um tema dinâmico, né? Um tema
que não se esgota num bate-papo desse, mas eu vou tentar passar alguma coisa. O que eu comentei antes, essa definição de risco, né, a gente no day trade, a gente no mercado de dólar, né, as pessoas, em primeiro lugar, tem que ter em mente que nós temos que operar no mercado de dólar com extrema paciência, com extrema disciplina, né, seguindo, né, realmente uma estratégia. E a estratégia que a gente segue, né, é a estratégia do 2MV Force, né, que vocês já nos acompanham. Né, é claro que nós temos algumas abordagens pessoais, com certeza. Né, eu praticamente uso, né, poucas. Né, vocês que já me acompanham já sabem que eu gosto muito de explorar a abordagem da linha d'água no dólar, rompimentos, né, importantes, retorno em média, com divergências, né, gaps, né, a questão do primeiro movimento, né, a primeira movimentação. A gente ter uma leitura de contexto no dólar é extremamente importante. Né? A gente entender que o dólar trabalha de um pouco diferente com relação ao índice futuro é extremamente importante. Né? A gente entender que quando o dólar ele é direcional num período, no dia, no pregão, dificilmente, né, esse mercado de dólar ele apresenta algum tipo de surpresa. Né? A gente entender que se ele estiver enjoado, com range apertado, é difícil extrair dinheiro. Né? E eu vejo muitos colegas, muitos amigos insistindo, né, não só em operações, aquelas operações curtas, né, de querer fazer scalp, né, como forçando a barra. Né. A gente pega aí uma leitura de contexto, né, vamos tentar continuar o nosso bate-papo. Não sei se todos vocês têm esse hábito, né, de, por exemplo, analisar o dólar. Vamos analisar o dólar aqui na visão do semanal. Né? Não sei se todos vocês sabem que eu faço marcações, né? Nós fazemos marcações de resistência e suportes com base manual, né? E sempre olhando para a esquerda para poder ver pontos de conflito, né? De regiões que o dólar esteja em briga, né? Mas qual é o range do dólar no semanal? Né? A gente batendo o olho aqui, dá para claramente a gente perceber, né? Isso aqui é gráfico semanal, a variação dele, média. Né, vão ter situações atípicas, tais como essa aqui, por conta daquela do circuit break, né? Pô, beleza, mas em média, né? Eu tendo essa noção, né? Eu tentando enxergar isso, quanto é que eu consigo perceber que o dólar vai ter movimentações no dia, né? Quanto eu posso querer participar disso? Eu quero fazer tendência e de repente eu entro para pegar 30, 40 pontos e o negócio me estopa. Mas será que o dólar está andando isso naquele período? Será que eu estou batendo o olho, né, no semanal, fazendo essa avaliação, essas marcações no diário? Eu estou enxergando de repente que o dólar, aqui no diário, teve aquela situação toda do dia 18, né, do circuit break. Ele está aqui com a média 21 olhando para cima. Né, ele montou aqui de repente um pivô. Né? Deixa eu diminuir um pouco essa linha aqui. Ele montou um pivô que para mim mostra que ele assumiu uma tendência de alta, né? Tá apoiado aqui na média 21 olhando para cima, né? E aí de repente nos últimos 2, 3 pregões ele voltou, mas ele mudou esse comportamento, ele rompeu um fundo para me dizer que mudou o comportamento, um fundo anterior importante. Né? Ou ele está engasgado de repente nesses últimos pregões. Essa percepção, essa análise prévia, esse entendimento, todos nós temos que fazer. Né? Eu caí no dia de ontem, Routier, porra, tentei, tomei stop, devolvi toda a grana que eu ganhei na semana. Cara, olha o 15 minutos aqui, em candle mesmo, né? Aqui os últimos 3 dias e meio, vamos até tirar um pouco o zoom. Né? Será que eu estou confortável em entender que o dólar, de repente, nesses últimos 2, 3 dias, ele está aqui
Isso aqui é uma região, se olhando para a esquerda, é uma região de briga, de memória, e que ele tem que liberar isso aqui para dizer para mim que ele volta a subir, e que ele está aqui me mostrando o que para gente. Né? Ele chega aqui, ele tocou, subiu, a região tocou, ele está mostrando que está subindo, está caindo, ou ele está mostrando que está enroscado. Né? Aí eu entro no intradiário de ontem com a expectativa de fazer minha meta, de achar que eu vou pegar tendência, que eu vou pegar 20, 30 pontos, né? Mas olha só, esse entendimento vocês fazem, né? Isso é gerenciamento de risco, né? E não é só eu falar que eu vou botar stop em tal lugar e eu vou pegar tal alvo, não, né? Eu quando caio para minha estratégia do Force, né? Eu trabalho associando alguns tickets, né? Eu tenho aqui o ticket do dólar no 10R, no 7R, e no meu outro monitor eu tenho o meu refino, o meu gatilho, né? Mas vamos analisar só por isso aqui. Eu estou enxergando o dólar nessa semana, esse 7R me dá essa possibilidade de olhar aqui, ó, praticamente uma semana, e nós estávamos enxergando o dólar subindo. Dólar subindo. Chegou aqui, né, no dia que ele até fez máxima, trabalhou em V, foi um dia complexo, né? Ele trabalhou um V, que ele devolveu tudo, foi no dia 13, mas não fez novo fundo, né? E aqui dentro do próprio gráfico 7R, eu estou tentando olhar com vocês aqui, de repente, o 3R, o 5R, largou aqui, de repente, uma formação de M, e chegou no dia 14, na abertura, ele deu um start da operação aqui, pela nossa estratégia. Eu já estava enxergando essa movimentação, né? Nós estamos conversando, teve essa movimentação aqui complexa. Aqui ele testou topo, fez alguma retração de Fibonacci adequada, e no tempo de repente menor largou um M, e aqui no dia 14, ele deu start de uma operação para a gente. Rapidamente, a gente olhando também o 10R, a gente percebe uma situação aqui, né, bem semelhante. Poxa, nós vimos que lá no diário o dólar está subindo, que de repente isso aqui é um movimento, né, eu juntando esses dois fundos aqui, eu já tenho uma LTA, e pode ser um movimento de retorno, de correção, né, um movimento que ele mostrou para a gente aqui, de repente no tique menor, que ele não aguentou fazer novo topo, parou aqui, largou de repente um topo duplo no tique menor, um M, que seja. Cara, mas se eu estou no pregão desse dia, eu de repente vejo esse start pela estratégia aqui, com force validando aqui no 10, eu vou entender que de repente aqui eu posso assumir um risco. Estou definindo aqui uma operação para mim de um risco e ganho. De que sentido? Um risco técnico, né? E um start aqui. Mas de repente, esse risco técnico, ele mostra para a galera, de repente, pô, isso aqui é muito pesado para mim. E a estratégia, ela traz para a gente uma abordagem que de repente eu posso considerar esse risco aqui. Considerando até o tique menor do que o 7R, o 5R, 3R, 4R que seja. E de repente esse movimento aqui, ele está representando mais de 10 pontos para mim, é pesado. Poxa, mas mesmo que estiver representando esse risco de 10 pontos, reduz a mão. Dá um start aqui com mão menor. De repente você trabalha com um contrato, 2 contratos, 3 contratos, 5 contratos. Pô, entra com 1, entra com 2. Mas o que eu quero dizer com vocês? Eu quero dizer com vocês que se eu estou enxergando isso aqui, eu tenho aquele traçado, e de repente eu tenho uma expectativa desse dólar descer, apesar de ter um suporte do anual aqui marcado. Mas eu tenho também outra ferramenta que eu utilizo muito. Opa, eu tenho um Fibonacci, que de repente eu posso fazer uma projeção de 100%. E de repente eu entendo que nessa projeção de 100%, apesar de ter um enrosco aqui, eu tenho um potencial aqui, ó. Se eu estou assumindo pela estratégia 2 box, eu estou jogando esse potencial aqui pelo menos 2 vezes o meu risco. 2 box, eu estou querendo 4. Eu não estou querendo fazer um scalping aqui, porque eu tenho um potencial de risco e ganho. Mesmo que fosse um risco técnico, eu tenho um potencial de 100% desse dólar vir aqui, ó, nessa região.
a princípio, né? Então, se eu estou montando uma posição aqui com um contrato, com 2 contratos, que seja, eu estou correndo um risco técnico de 10 pontos, estou correndo um risco pela estratégia aqui de 6, 7 pontos, eu pelo menos estou tentando trabalhar e projetando esse risco para baixo em 2 vezes. Se ele tem o potencial de me dar 3, 4, 5, 6 vezes, pô, maravilha, melhor ainda, né? Porque a ideia é tentar explorar esse trade. Mas nós sabemos que é renda variável, nós sabemos que aqui tem um fundo num tique maior, que é uma memória, uma pedreira, e essa projeção, de repente, ela já joga mais ou menos naquela região, não estou falando de olho do mosquito, né? Por quê? Porque a gente tem aquela preocupação com relação àquela linha de retorno, né? Mas eu sei que aqui eu posso tentar participar desse trade, tentar fazer parte da minha meta ou mesmo a minha meta. Eu sei que aqui, de repente, eu entrei com 1 ou com 2 ou com 3 contratos, quando ele mais ou menos corre e me oferece 2 vezes esse risco, eu boto no bolso e fico com, de repente, um contrato residual, porque tem o potencial de alvo maior. Ou seja, eu faço isso sempre. Aqui eu estou preocupado, de repente, em fazer parte da minha meta, ou mesmo a minha meta, ou de repente startar uma posição, de repente ele cai, aqui ele acumula, como ele acumulou, de repente aqui eu vou dar uma outra pancada. Mas aqui eu não quero pegar tendência, aqui eu quero fazer scalping, porque eu sei que está perto da projeção de 100%. Ele pode cair o que ele quiser cair, né? O mercado que é soberano, mas eu sei que aqui eu estou entrando numa posição e estou participando, ou entrei com uma quantidade de contratos para tentar buscar parte ou minha meta, fechei, né? Essa operação inclusive eu fiz e acabei tomando stop porque eu apertei demais, né, o meu residual, até me arrependi, porque é aquilo que eu falei, se eu tenho um range do dólar médio por dia, vamos botar lá 20 pontos, dá um exemplo, cara, eu vou querer achar que o dólar vai andar 50, vai andar 60, vai andar 30, ele pode até andar, mas eu tenho mais ou menos uma média. Cara, o que eu quero participar dessa média? Eu quero 5 pontos, quero 10 pontos, quero 15 pontos, né? Eu sei que aqui ele tem um potencial de me oferecer, de repente, 30 pontos. Eu preciso de tudo isso para poder bater minha meta. Eu sei que aqui eu tenho um risco que eu estou assumindo, estou definindo e estou enxergando e preparando a minha operação. Um risco técnico e aqui um risco pela estratégia. Aqui é um rompimento, que já tinha sido testado aqui, ó, 1, 2 vezes. Eu exijo isso dos meus trades, né? Eu estou confrontando, associando esses 2 tiques e estou lá tentando trabalhar pelo ruído. Mas eu sei que aqui tem um potencial de trade, não é para buscar 1 ponto, 2 pontos. É o potencial de pelo menos eu jogar esse risco que eu estou assumindo 2 vezes para baixo e fazer a minha grana, né? E ficar, de repente, com residual. E esse residual, tentar explorar esse outro trecho. Eu não sei se ele vai chegar até lá, mas eu sei que eu fiz grana e botei no bolso. Eu sei que eu enxerguei, né, esse risco e ganho. Eu enxerguei alvo 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes superior ao meu risco assumido. Então, são regras operacionais que eu persigo, né? Eu sei que eu estou falando de um rompimento que já tinha sido testado. Eu sei que aqui houve uma falha de topo. Eu sei que aqui eu tenho uma estratégia que está me validando um trade para poder me manter no jogo. E a galera fica sempre nervosa e preocupada se vai, se não vai, porque não participou, porque, poxa, pegou 5 pontos, o negócio caiu 30, né? Cara, vamos parar com isso. E vamos definir o nosso jogo, vamos definir o nosso gerenciamento de risco, vamos definir a nossa relação risco e ganho, vamos definir as nossas regras operacionais importantes. E aí, o que é o gerenciamento de risco? Cara, eu estou identificando o ponto da operação. Ponto, é esse aqui, o rompimento. Eu estou classificando essa operação, eu estou discutindo isso comigo mesmo, dentro do que eu gosto, eu estou analisando, eu estou vendo lá o range do dólar, eu estou vendo o mercado, eu conheço o mercado que eu atuo, eu estou vendo o semanal, estou vendo o diário, eu estou vendo o intradiário, não num ruído,
né? Porque a galera fica só no ruído, tomando stop, e fica de repente falando, cara, eu não aguento um stop no dólar acima de 3 pontos. Cara, não vai ganhar dinheiro. Você vai ter que ter uma taxa de acerto muito boa, muito grande. O que tem que entender é o seu capital, quanto é que está disposto a assumir de risco, tem que identificar, classificar, né, melhor dizendo, uma operação, né, e ver o potencial, né, de ganho que tem essa operação, se ela está enquadrada nas suas abordagens, com a sua estratégia, e assumir esse risco, aceitar esse risco. E você, principalmente, está falando o seguinte, olha, pela estratégia eu estou identificando o stop, e pela estratégia, botei Fibonacci, marquei, eu estou identificando meu potencial alvo. Beleza. Aqui dentro, você vai jogar um jogo, de repente, de ter pego uma parte para poder fazer a sua meta, ou parte da sua meta, ou um start de posição. A partir do momento que o ruído, de repente, faz um pivôzinho, ou ele acumula, né? Você, de repente, enxerga um outro trade aqui, não para poder fazer tendência, porque aqui você já tem o quê? Um espaço mais curto para ser explorado. Mas também não impede que você faça grana aqui dentro. Aí sim, de repente com scalping, que aí você dá um start, já bota no bolso, né, para pegar aí 2, 3 pontos que seja. Nós não estamos falando, igual eu falei da vez passada no vídeo que eu publiquei, de scalp no dólar, que tem toda uma característica também de gerenciamento, né, de identificação, né? Nós estamos falando um assunto que a maioria das pessoas ficam ali se cobrando, vendo que o fulano faz assim, que o ciclano faz assado, que eu vou fazer igual, que eu vou ganhar dinheiro. Não, nós somos diferentes, né? O que eu falei logo no início da conversa, eu posso ter o mesmo capital do que o Marcos, mas o Marcos pode aceitar um risco de R$1.000 por dia e eu não aguento, questões psicológicas, não interessa, mas eu me conhecendo, eu falo, cara, se eu aqui estou entrando nessa operação, de repente com 1, com 2, com 3, com 5, com 10 contratos, não me interessa isso. Eu tenho que estar ciente do risco que eu estou assumindo, se eu aguento ou não, né? Estou startando a operação para poder observar se eu estou certo, ele avançou na minha direção, de repente eu vou ampliando a minha mão porque eu tenho um espaço a ser trabalhado, ou espero um pivô, espero a acumulação para poder fazer scalp, ou eu estou de repente entendendo que se eu entrei com 1, com 2, com 3, com 5, não interessa. Minha meta é X por dia em reais, isso aqui tem potencial para me oferecer, beleza, fica no trade. Se ele volta e te estopa dentro do que você se planejou, dentro do que você programou, né? Vai fazer parte do seu trade. O que não pode é se ele avança, né? As pessoas querem gerenciar isso e querem esgoelar a coisa. Aí não aguenta a volatilidade do mercado, principalmente no mini índice. Aí o cara começa a inventar que tem que ter stop de 50 pontos, né? Aí tem que contar com a sorte. Tem que estar muito direcional ao mercado para contar com a sorte, né? Agora, se a pessoa está gerenciando, poxa, a partir do momento que ele evoluiu, eu estou tirando meu risco daqui, estou botando um break-even, opa, isso é importante. Isso tem que ser feito, né? A pessoa assumiu o risco e o trade evoluiu, ele está tirando o risco dele inicial daqui e está botando no break-even, o trade evoluiu mais, ele está garantindo já gain, e isso faz parte. Isso a gente trabalha muito no nosso treinamento, a gente trabalha muito isso no nosso dia a dia, né? A visão de operador, né? Agora, o que não pode é vocês saírem inventando coisas, né? Porque deixa de identificar uma operação, de estudar uma operação, de marcar uma operação, entra no trade numa sexta-feira pós-feriado e achando que aqui vai ganhar dinheiro, porque o negócio está subindo aqui, ele tomou o stop, você viu que o negócio não fez nada, está agarrado. Nós vimos isso até lá em Candles, né? Nós vimos isso, região complicada, que ele vai ter que, a princípio, para a gente identificar uma tendência, ou seja, ele tem que romper isso aqui e mostrar que ele assumiu uma tendência, ele tem que romper isso aqui e mostrar para a gente que assumiu uma tendência, e não aqui dentro, né? Entendendo que de repente durante a semana teve oportunidade para ter
para ter extraído dinheiro do dólar em movimentos, né, que foram mais direcionais. Esse aqui mesmo foi um belíssimo movimento. E aqui não. Aqui eu vou ficar fora. Eu vou para papéis, eu vou para praia, né, porque eu não estou enxergando tendência. Então, a partir do momento que vocês identificaram tendência no dólar, sigam isso, apostem nisso, né, porque o dólar, quando ele é direcional, dificilmente ele muda o comportamento no dia. Né? Se ele mudar, tudo bem, faz parte, nós vamos ser estopados. Mas a partir do momento que vocês identificaram a tendência, e a gente identifica a tendência com topos e fundos ascendentes, ou topos e fundos descendentes, num zigue-zague, que é perfeitamente normal, de acordo com a volatilidade dele, né? E vocês já estão me ouvindo falar que você vai ter dias que o range do dólar está muito apertado, muito difícil de ganhar dinheiro. E vai ter outros dias, vai ter outros pregões que vai ser mais fácil você extrair dinheiro. Né? Por exemplo, aqui foi um pregão que de repente a estratégia deu um start aqui. Vocês tinham uma franca tendência de alta. Não é isso? Seja no ruído, seja no 7R. Poxa, eu estou enxergando risco e estou enxergando de repente uma projeção desse pivôzinho, estou enxergando um alvo. Beleza, esse alvo para mim é suficiente dentro do que eu defini para mim para ganhar dinheiro. Não quero saber se ele vai subir 1000 pontos, 100 pontos, 200 pontos. Eu quero saber se eu estou enxergando, olhando para a esquerda aqui, pontos, por exemplo, que nós não estamos vendo aqui no 7R, mas estamos enxergando aqui, ó, um ponto que eu poderia ter potencial de explorar esse trade aqui, por exemplo. Opa, então eu tenho 2 de risco e joguei, né, 3 para cima. Não foram 4, mas eu não quero 4. Por que eu não quero 4? Porque eu tenho esse topo aqui, ó, que coincide com uma resistência do anual. Então, nesses 3 boxes aqui, eu fiz ali, de repente, quantos pontos? Me interessou? Né? Ah, não, mas ele subiu mais, Rotier. Tudo bem, mas a gente não sabe se ele ia subir mais. Eu sei que aqui eu estou enxergando um risco técnico, um risco pela estratégia, né? Uma confirmação aqui e esse topo aqui. Eu sei que eu tenho que, de repente, conseguir explorar aqui 10 pontos, 15 pontos ou 10 pontos que seja, e tá bom para o dia. Porque se eu ficar me dando tiro, seja em alvo, seja para o scalp, num mercado que está se movimentando de repente com uma volatilidade específica, cara, eu vou ter que ter muita sorte, né? Eu vou ter que acertar muito. Então eu não gosto muito dessa taxa de acerto. Eu gosto do payoff. Eu gosto da taxa de acerto se eu for trabalhar scalping. Eu não gosto de trabalhar scalping no dólar. Faço. Né? É aquela história que eu comentei no vídeo anterior. Explorem o dólar no primeiro ciclo. Não explorem o dólar após esse primeiro ciclo. A partir da hora de almoço em diante, o dólar não presta mais, gente. E eu tô careca de falar isso com vocês. Dificilmente vocês vão ganhar dinheiro aqui nesse intervalo. O primeiro ciclo a gente consegue. Se o primeiro ciclo não ofereceu nada, não é aqui que nós vamos ganhar dinheiro. Vai ter exceções? Claro que vão ter exceções. Mas dificilmente no ciclo da tarde a gente ganha dinheiro. Aí eu vou ter que esperar voltar às 3 horas da tarde, entrar o ajuste. Mas é difícil, que ele fique errático, que ele fique enjoado. E aí o cara fica achando que ele obrigatoriamente tem que sair a porcaria do dinheiro no dólar, porque ele tem que fazer a meta dele e não sei o que, e acaba esquecendo que também pode perder dinheiro. E quando perde dinheiro, né, eu tive um exemplo de um amigo ontem, um colega ontem, falando que nessa brincadeira aqui, ele devolveu o ganho da semana, porra. Ele devolveu o ganho que ele teve aqui nesses dias atrás, né, porque ficou entendendo, né, eu tinha feito uma marcação, né, em sala de aula, né, que eu estava aguardando o rompimento, né, confirmado, que me interessava. Até onde? Poxa, até aqui. Eu não sei para até onde ele vai. E a questão da abordagem da linha d'água, né, que também poderia vir a me interessar. Pô, mas até onde? Ah, eu tenho já um complicador, olhando fundos anteriores, né? Então, observe sempre essa abordagem de linha d'água e ajuste no dólar. Observem sempre essa questão da primeira movimentação. Observem sempre, né, numa visão de análise de diário, para confrontar o intradiário. Parem só de ficar olhando o ruído e definindo risco e alvo no ruído. Porque aí o cara fala, não, eu sou o bambambam. Eu trabalho com 2 pontos de risco no dólar, eu quero 2 pontos. Ah, eu quero 1 ponto de risco no dólar porque eu estou fazendo lá no 1R, 2R, 3R. Bicho, isso não existe. Existe a gente tentar entender o seguinte, cara, eu pacientemente, com disciplina,
eu quero enxergar comportamentos, eu quero ver o range, eu quero ver a volatilidade, eu quero ver padrões gráficos técnicos e eu quero ver a minha estratégia me validando tudo isso. Então aqui, se eu enxerguei essa situação aqui e eu estou assumindo o risco, eu quero assumir esse risco para poder participar disso aqui. Pena que eu tenha fechado e tenha apertado o meu residual e ele caiu esse outro trecho aqui, ó, que eu acabei não fazendo. Né? Eu quero entender que de repente chegou no final do pregão, ele voltou aqui numa correção. Vou tentar marcar um Fibonacci aqui, né? Aqui mesmo que essa projeção já pode servir de Fibonacci, que ele vem no primeiro nível, segundo nível. E ele terminou o pregão, abriu com um gap no pregão de ontem, um gap pequeno, né? E aí ele tinha a sugestão que a pessoa fala, não, isso aqui é um pivô. Esse negócio agora vai embora para cima. Ele poderia até estourar aqui a resistência, a máxima, e poderia vir para esses níveis? Poderia. Mas será que isso aqui realmente, né, é o melhor trade para mim? Né? O mercado apenas abrindo com gap, o cara está enxergando isso aqui e fala, não, eu vou enfiar o pé na jaca aqui, ó. E aí ele está enxergando o quê? Ele está enxergando de repente pela estratégia o risco. Está aqui. O risco técnico está aqui, mas o risco técnico ele não aguenta, porque está caro para ele, então não faça. Ou vai reduzir a mão. Pô, se o risco técnico está muito grande e você acha que está bacana o movimento, porra, participe, mas se expondo menos. Porque de repente é aquela história, o cara fala para mim que ele só pode perder R$100. Se ele entra numa operação dessa aqui, com um risco desse tamanho, vamos botar ali um exemplo de R$300, não é um trade para ele mais, concorda? Aí ele quer porque quer participar, porque ele ouviu, então ele começa a reduzir o risco, lá pelo 1 minuto, pelo ruído que seja, porque ele vai querer enxergar esse risco que ele está disposto a correr. Mas é o melhor trade ou ele de repente tem que identificar o quê? Tendência. Se eu tinha uma tendência de baixa no intradiário e ela está mudando o comportamento, ela está rompendo isso aqui, está testando e está querendo romper, mudar o comportamento, opa, mas eu tenho um risco técnico aqui, pela estratégia aqui. Aí o cara entra, toma o primeiro stop. Ou, né, o cara fala, pô, não aceita. Aí entra aqui, o cara antecipa, toma o segundo stop. Aí ele entra aqui de novo, toma o terceiro stop. Ou seja, ele devolveu todo o ganho que ele obteve nos dias anteriores. Porque ele não soube enxergar e visualizar aquilo que eu estou falando com vocês. Cara, ele assumiu uma tendência de baixa ou de alta. O dólar está subindo no diário. Aqui no tick de 60.10R, nós estamos vendo que o dólar nem fez novo fundo, não mudou o comportamento. Foi só um retorno, né, até agudo demais, e ele de repente pode voltar a subir a partir da próxima semana. Mas e aqui, nesse movimento? Eu ganhei dinheiro, aí chegou na sexta-feira, pós-feriado, o negócio agarrou aqui, ó. E aí eu sei que ele pode vir aqui em retrações e pode vir confirmar isso aqui descer, ou ele pode voltar a subir. Confirma aonde? Aqui apenas, ó, quando ele fizer novo topo. E aí eu tenho que ter entendimento, que eu tenho que ter cautela nesse ambiente aqui. Aqui ele confirma uma mudança de comportamento. E aqui ele confirma a continuidade. E eu tenho um buraco aqui dentro. Né? E aqui, para quem trabalha o candle, está enxergando isso aqui numa visão de 2, 3 dias. E ele, de novo, eu tenho uma média caindo, 89 que eu uso, a média 21, está grudado, mostrando essa consolidação, meu FOSS apagado, ou seja, ele precisa definir essa situação para mim. Olha como é que é importante uma análise prévia. Não é verdade? Né? E aí é aquela história. Eu estou classificando, eu estou estudando, eu estou identificando o meu ponto de operação, eu estou identificando o meu stop, estou identificando o meu alvo, e o mais importante, o meu alvo, ele está sendo 2, 3 vezes o meu risco, independentemente com quantos contratos vocês estiverem entrando. Mas respeitem isso, né? Não fiquem entrando na pilha do day trade de abrir 9 horas da manhã e acha que o dólar vai vir aqui no gap, que aqui vai explodir 50 pontos para cima, sem ter feito nenhuma avaliação prévia, sem ter mais ou menos ter criado uma certa convicção. Poxa, se o dólar está subindo no diário, ele está apoiado ali na média 21, ele está com a média inclinada para cima, eu estou apostando que o dólar está em alta.
Mas aí teve uma situação durante a semana que ele caiu no movimento corretivo. Beleza. E agora eu estou esperando de novo ele voltar a subir. Ele confirma onde? Aqui apenas. Eu sei que nesse trecho aqui é um trecho que eu não posso explorar muito, porque eu tenho que fazer R$ 1.000 num dólar todo dia. Não é assim que a banda toca. Eu tenho que enxergar que, de repente, eu estou disposto a correr um risco quando ele romper isso aqui, e meu risco técnico está aqui atrás dessa consolidação. Ah, não, eu vou pela estratégia, está aqui, beleza. E aí eu estou enxergando o potencial alvo disso para projetar para cima, e são níveis de... Oh, beleza, beleza. Não tem, mas aí aquela história, minha estratégia está me validando isso. Ontem validou, ontem vocês olharam alguma coisa no 5R, no 7R que tenha validado isso, aí o cara perdeu 3 trades seguidos e não respeitou o stop dele, loss máximo do dia, né? Agora, a partir do momento que ele rompe isso aqui, com volume, né, direcional, cara, eu posso assumir risco se ele romper, porque aí eu estou apostando que ele está fazendo um movimento, de repente, de Fibonacci corretivo aqui, ou ele vai vir para fazer novo fundo, conforme nós falamos, ou ele vai para testar esse topo e ir embora para cima, porque ele está em alta no diário, né? Mas eu identifiquei, eu classifiquei, eu analisei, né? Eu defini o meu stop, eu defini o meu alvo, né? Aí eu vou, de repente, numa situação desse tipo, poxa, eu tenho aqui de risco, de repente, né? E vou tentar enxergar potencial alvo para cima. Se eu estou correndo aqui 3 boxes, 4 boxes pelo técnico, botando meu stop atrás do ajuste, eu gosto muito de trabalhar, né, com ajuste linha d'água, eu enxergo, por mais que eu entenda que ele pode voltar a subir porque está em alta, eu enxergo, de repente, os níveis de Fibonacci dessa perna toda de baixa, enxergo. Então vamos lá traçar. Vamos aproveitar essa própria projeção, vamos traçar. Ó, ele apoiou ontem aqui no primeiro nível. Se eu estou assumindo isso aqui de risco, seja ele com técnico ou pela estratégia, eu consigo projetar 3 boxes para cima até esse nível aqui, ó, 50% e 61,8. Eu não sei se ele vai até 61,8. O dólar gosta, né? Mas e aqui? Então eu teria a princípio isso aqui de alvo e um segundo alvo. E aí? Se eu tenho isso aqui como primeiro alvo, eu vou com a mão cheia aqui? Não, eu vou para uma visão de scalping. Eu vou para uma visão de fazer parte da minha meta. Ou eu não vou. Ah, não, eu estou convicto porque o dólar está subindo, eu vou para esse nível aqui. Pô, então aqui eu enxergo aquela situação que eu estava falando com vocês, né? A relação risco, retorno, stop e alvo. Me interessa? Quantos contratos eu vou? Tá fácil? Tá difícil? Vale a pena eu me expor? É uma sexta-feira, né? Então essas perguntas a gente tem que se fazer. A estratégia está me apoiando ou não, né? Eu estou tendo validação do force ou não nisso aqui, né? Para poder olhar para o gatilho lá, pro 5R, pro 3R, pro 4R que seja, né? Mas eu estou definindo, estou identificando isso, estou jogando o jogo. Se ele for e vai direto até esse topo aqui de novo para romper, não me interessa. Me interessa que no trade, na minha tomada de decisão, no meu gerenciamento de risco, né? Eu vou estar identificando, classificando e vou falar quantos contratos eu vou colocar e o que eu posso extrair daqui. Eu posso extrair 10 pontos aqui, 15 pontos aqui, 5 pontos aqui, a minha meta são 5 pontos, a minha meta são 10 pontos, vocês vão definir isso, né? Mas tem potencial para isso? Não adianta chegar e falar que a sua meta são 5 pontos no dólar por dia e pegar uma operação que não esteja enxergando o potencial dos 5 pontos, ou pelo menos que ele vai correr 10 para você buscar 5. Não, vocês estão primeiro olhando que aqui o negócio está ficando verde, o force mal ficou verde, o cara falou lá na sala de aula, o meu colega falou para comprar, eu estou enfiando o dedo aqui. Eu estou preocupado porque aqui se ele voltar eu stop. Beleza. Mas e o alvo? Né? O risco vocês pelo menos têm que identificar. Não, eu estou preocupado que o meu risco são de 2 pontos, 3 pontos. Eu não aceito mais do que isso. Cara, mas muitas vezes não vai funcionar, porque ele vai fazer a flutuação e você vai tomar stop de bobeira e depois o movimento vai. Eu estou preocupado que aqui ele startou, ele andou, já gruda atrás do box. E se ele flutua, ele volta de stop e depois ele cai isso aqui tudo?
Olha como é que isso atrapalha o gerenciamento. Agora, gerenciar o trade de eliminar risco e garantindo é diferente. Mas muitas pessoas vê caindo, não aguenta, fica botando o negócio esgoelado lá pelo 1R, pelo 2R, o negócio flutua, estopa e depois fica chorando. Puta merda. O negócio desceu 30 na minha cara. Aconteceu comigo isso aqui, ó. Mas com a minha meta no bolso, aqui foi residual. Né? E eu estava ciente, eu reclamei pra caramba, porque eu mesmo fiquei aborrecido comigo. Né? Por quê? Porque eu topo entender a volatilidade e ele assumiu uma direção e eu tinha um alvo projetado. Né? Então eu tenho que entender que a minha análise, e acreditando na minha análise e na estratégia, assumir esse risco, aceitar esse risco e querer explorar aquilo ali. Porque um trade desse, ele, além de ele te possibilitar a meta do dia, ou dobrar a meta do dia, ele vai ajudar que quinta-feira foi feriado e sexta-feira foi essa porqueira aqui, ó. Entendeu? E aí o que acontece? O camarada trabalhou a semana, né? Eu estou citando porque foi um caso que eu conversei hoje, né, especificamente. O cara trabalhou a semana, então ele ganhou dinheiro aqui, ganhou dinheiro na segunda, na terça e na quarta. Segunda, terça e quarta aqui. Chegou quinta-feira, foi feriado, sexta-feira ele perdeu dinheiro. Só que ele perdeu dinheiro um dia de trabalho, que ele perdeu dinheiro aqui, vou botar até em vermelho, né? E ele devolveu a quarta que ele tinha ganho, devolveu a terça que ele tinha ganho e ele devolveu a segunda que ele tinha ganho. Gente, isso é gerenciamento de risco. É planejamento, tá errado. Então, um dia, porque esse aqui não vamos considerar porque foi feriado, né? Então, uma semana de 4 dias, um dia ele tinha trabalhado 3 no campo positivo e um dia ele derrubou o resto da semana. Isso é gerenciamento de risco. É planejamento, né? E aí, para a gente finalizar, para não estender muito, até gostaria de ficar batendo papo, né? Porque esse tema é bacana. No nosso site eu acho que tem isso aqui, mas se não tiver, vocês podem me provocar. Olha só, estimativas de trades por ano. De vez em quando eu estou lembrando disso para mostrar para vocês. A importância da relação risco-ganho. Então aqui, esse cenário 2 aqui é para dólar. Vamos dizer assim, eu tenho lá o ativo do dólar aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês que 2 trades por dia, 1 trade por dia, buscando uma quantidade de contratos, buscando uma relação que vocês podem simular aqui, ó. Olha a importância do 3 para 1, 2 para 1, até mesmo para 1. Eu gosto muito de concentrar no 2 para 1 os meus trades. Né? Quando eu percebo uma avaliação igual aquela que eu estava mostrando no gráfico, com potencial de ter 3, 4, 5, poxa, vamos lá. Né? Vamos ficar no trade, vamos respeitar a volatilidade e vamos enxergar alvo. Né? E vamos entender que está direcional, vamos entender que rompeu o importante, vamos entender uma projeção, vamos entender essas variáveis, né, para poder jogar esse jogo. Mas aqui, quanto mais vocês trabalham o percentual, vocês estão mexendo nesse resultado aqui anual. Isso com 3 contratinhos apenas, com 2 trades no dia, ou 1 trade no dia. Então, nós estamos concentrando aqui 30% no 2 para 1, 20% no 1 para 1, deixando aqui 10% no 0 a 0 e 30% de stop loss. Mas respeitando, né, o seu loss. Ele apresenta esse resultado aqui. Isso aqui é salário anual, gente. Para quem quer uma graninha todo dia no dólar com pouca exposição. Até o capital inicial aqui está exagerado, né? Mas vamos deixar os 5 mil reais. Isso para reforçar com vocês a importância desse risco-ganho. Ou seja, se eu entro achando que eu sou bam, que eu vou fazer uma porrada de scalp no dólar de 2 pontos, né? E tem gente que faz, eu não discuto isso, porque tem potencial, tem experiência, tem capital, aí o cara quer botar lá 10, quer botar lá 50 contratos, mas aí tem um problema psicológico danado, porque pode dar errado e tomar uma lambada, e aí que eu falo, as pessoas são diferentes. Então não fique querendo se comparar às pessoas que fazem dessa forma, né? Vocês podem ter baixa exposição com 2, com 3 contratinhos e tentar buscar o mercado apresentar um trade com paciência e disciplina que vai te oferecer essas relações aqui, ó.
né, visando um resultado anual, um resultado semanal, um resultado mensal, gerenciando isso, trabalhando isso como um profissional técnico e não como jogador. Eu vou entrar no trade, o Renko apontou verde, eu estou comprando, apontou vermelho, eu estou vendendo. Não é assim que a banda toca, tá? Bom, ficamos por aqui. Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí do bate-papo. Falou? Um abraço a todos aí.